Olá, amigos do Jornal Grito. Aqui é Elando Jorge. O entrevistado de hoje nasceu em Minas Gerais em abril de 1988. Passou a infância em Minas Gerais e, junto com a família, vieram para Valparaíso. Ele foi eleito vereador em 2012 e, na última eleição, foi eleito prefeito com mais de 60% dos votos. O entrevistado de hoje é Marcos Vinícius. Obrigado, Lander, todos do Jornal Grito. Satisfação muito grande poder estar aqui e falar um pouco da nossa cidade que tem uma economia pujante, cidade que tem avançado cada vez mais, se tornando uma cidade representativa a nível de estado, e falar também dos desafios que nós vamos ter à frente da prefeitura a partir do dia 1º de janeiro. Prefeito, nos conta um pouco da sua história antes de iniciar na política. Sou filho de um caminhoneiro com uma professora que vieram para Valparaíso em 1990. Então, meu pai chegou em Valparaíso em 1990, assim como a maioria da cidade, buscando um lugar ao sol, buscando uma posição econômica melhor. Uma vez que a gente nasceu Naí, mas a gente vivia no norte de Minas, uma cidade que chama Riachim, próximo da divisa com a Bahia. E aí, meu pai veio primeiro, depois minha mãe veio em 92, junto com toda a família. A gente já estava nesse processo de transição, saindo de Riachim para poder vir para Valparaíso. Aí em Valparaíso, cheguei aos 2, 3 anos de idade, oportunidade de viver a vida inteira lá, de acompanhar o crescimento da cidade. Estudei em Valparaíso, me formei advogado, pude participar da gestão como advogado em 2008. E aí, em 2012, surgiu a oportunidade de estar como candidato a vereador. Fui candidato a vereador, fui o 5º vereador mais votado da cidade. Na época também com uma votação muito expressiva. Exerci o mandato de vereador. Em 2016, me casei em 2013, tive a primeira filha, Mariana. Em 2016, tive uma filha atípica, uma filha com uma síndrome rara. E aí eu tive que abandonar tudo. Larguei a política, larguei o trabalho, tive que sair da cidade. Nós fomos para São Paulo poder fazer o tratamento dela no Hospital das Clínicas. De São Paulo, a gente acabou indo para a Argentina, fazer uma parte do tratamento dela lá na Argentina, porque é uma síndrome muito rara. É o primeiro caso da história do SARA, para você ter ideia, que é um hospital referência no Brasil inteiro. Acabamos indo para a Argentina, fizemos 6 meses de acompanhamento na Argentina e acabei retornando. Quando eu retornei, eu fui convidado pelo prefeito Pábio, na época, porque eu não participei das eleições de 2016, para poder fazer parte da equipe de governo e acompanhar aí o projeto de reeleição do prefeito Pábio. Então, eu estive como secretário de governo na cidade, ajudei na coordenação da campanha do prefeito Pábio à reeleição. E aí, já em 2021, tive um desafio imenso, um desafio que eu acho que me preparou para estar na posição que eu estou hoje, que foi assumir a Secretaria de Infraestrutura de uma cidade que tem muitos desafios. E através da Secretaria de Infraestrutura pude conhecer mais a cidade, pude iniciar junto com o prefeito Pábio, que foi o melhor prefeito da história da cidade, grandes obras que estão impactando a vida do morador de Valparaíso. E isso fez com que eu chegasse agora em 2024 como candidato do governo, o candidato liderado pelo prefeito Pábio Mossoró. E o resultado está aí, uma votação expressiva, a maior votação da história da cidade. Nunca antes na cidade um candidato havia ganhado em todas as urnas da nossa zona eleitoral. E agora, trabalhando na transição para poder iniciar da mesma forma um mandato a partir do dia 1º de janeiro, com muitas obras, com muitas benfeitorias, mas acima de tudo com a aplicação eficiente do recurso público. O senhor é formado em Direito, mas pelo que eu andei pesquisando, não era bem essa carreira que você queria seguir, né? Não. Parece que a sua mãe teve uma interferência. Eu me formei e na época eu queria fazer engenharia mecatrônica. E aí você vê que são os desígnios da vida, né? Acabei indo para a Secretaria de Infraestrutura, que acabou fazendo com que, junto com o prefeito Pábio, eu me tornasse o prefeito. Então, talvez se eu tivesse sido engenheiro, eu teria aí as pessoas não teriam julgado tanto como julgaram quando viram um advogado na Secretaria de Infraestrutura. Mas, enfim,
minha mãe falou, olha, você vai fazer direito. E acabei sendo obrigado, compelido a fazer o curso de direito. Mas muito realizado na minha profissão. Na época, quando eu me formei, eu fui o advogado mais jovem do país, a ser aprovado na OAB com 20 anos. Iniciei muito cedo a minha trajetória profissional. Isso fez com que eu fosse ganhando experiência para poder chegar na Secretaria de Governo, ou mesmo na Secretaria de Infraestrutura, onde as pessoas achavam, tinham a visão que tinha que ser um engenheiro, ou uma pessoa que tivesse uma especialização em alguma área da engenharia. E a gente pôde mostrar que gestão ela se faz com uma boa equipe e tendo força de vontade. Até porque, como advogado, a gente conseguiu fazer muitas intervenções na Secretaria de Infraestrutura, revisando contratos, cortando gastos excessivos, conseguindo melhorar o salário de parte das pessoas que prestam serviço na infraestrutura, porque imagine só, os coletores de lixo, a equipe de varrição não recebia insalubridade. E eu sabendo que isso era uma garantia jurídica, a gente conseguiu revisar os contratos e, sem custo nenhum, conseguimos aumentar em 40% o salário de todos os servidores da infraestrutura. Então, às vezes, o que falta, além da vontade do conhecimento técnico e da vontade política, é a força de vontade de ver a coisa acontecer. E foi através da minha formação como advogado e também da minha vontade de fazer com que a coisa acontecesse de verdade na nossa cidade, foi com que a gente conseguiu melhorar, organizar e fazer com que a gente tivesse uma cidade melhor. Então, em 2012, você se elegeu vereador, muito jovem ainda. Isso. O que te levou a abrir mão da sua juventude para ser candidato a vereador? Eu lembro que na época, como eu acabei sendo aprovado na OAB muito novo, isso gerou uma certa repercussão na cidade. Minha mãe, ela já tinha um envolvimento político em Valparaíso e por conta das amizades, de ter chegado muito cedo na cidade, por conta do trabalho como advogado, até porque a gente fazia um trabalho social dentro da cidade, fez com que surgisse essa oportunidade, esse convite para poder estar como candidato. Na época eu lembro que eu fazia algumas contas, eu pegava e falava, daqui eu posso ter 300, 400 votos. E aí a gente conseguiu fazer com que reunisse muitas lideranças, ex-candidatos a vereador, suplente de vereador, como o Miro, que me ajudou demais, a irmã Vera, tia Regina, da Associação Mãe do Novo Homem, Fernando. Consegui reunir boas pessoas em torno da minha candidatura e nós conseguimos ter uma votação que foi surpreendente, 964 votos, fazendo com que eu conseguisse estar como vereador mais jovem da cidade. O melhor disso tudo foi que a vida inteira eu tive posicionamentos sólidos. Imagine só, eu fui eleito com 23 anos, assumi a cadeira de vereador muito jovem, mas ainda assim os meus posicionamentos eles foram muito firmes. Então eu fiz 4 anos de uma oposição muito sólida ao governo da ex-prefeita Lucimar, ex-prefeita do PT, e nós combatemos muito para que a gente pudesse ter uma cidade que tivesse eficiência nos gastos públicos, tivesse contratos que fossem contratos que realmente conseguissem atender a comunidade. E junto com o prefeito Pablo, na época, que era o líder da oposição, a gente conseguiu fazer um bom trabalho na Câmara de Vereadores, sendo os vereadores na época que mais apresentam requerimento, os vereadores que mais apresentaram projetos de lei, os vereadores que mais organizaram audiências públicas para poder ouvir a Câmara. Eu lembro que na época a gente conseguiu fazer um trabalho muito importante em torno do IPTU, em torno do projeto que incluía, a gente estava tratando na época, que foi tema nacional, o Plano Nacional de Educação, que falava aquela questão de ideologia de gênero, e aí o Plano Municipal de Educação também foi debatido de forma muito ampla na cidade, fazendo com que os moradores participassem efetivamente do debate. Não para discutir as nuances do projeto, mas para discutir o que seria importante dentro do Plano Municipal de Educação, principalmente no que diz respeito ao ensino. Então, a gente conseguiu fazer com que a comunidade se envolvesse. Eu acho que isso fez com que o nosso trabalho fosse reconhecido enquanto vereador para poder chegar hoje nessa eleição. Imagine só, 12 anos depois da minha primeira eleição, com uma condição muito favorável para poder disputar a eleição para o cargo majoritário na cidade. Então, por falar em poder legislativo,
A eleição desse ano resultou numa renovação considerável, né? A que o senhor atribui essa renovação gritante? Eu acredito que a comunidade ela manda um recado muito importante para a cidade, no sentido de que a gente tem que ter mais diálogo, que a gente tem que ter um trabalho realmente focado e voltado para a comunidade. A comunidade ela entendeu que a renovação na Câmara ela seria importante, tanto que dos 13 vereadores nós tivemos 3 reeleitos. Eu acho que o que eu espero hoje é que a gente consiga ter uma Câmara unida, focada na cidade, e nada contra os vereadores que estavam lá, muito pelo contrário, eles deram condição para que o nosso prefeito Pábio fizesse um bom trabalho na cidade. Foram eles que deram subsídio para que a gente pudesse trabalhar mais por Valparaíso, o subsídio político, aprovando projetos importantes, trabalhando em prol da comunidade, mas eu acredito que as pequenas discussões fizeram com que tivesse um impacto eleitoral. E eu espero que hoje a gente possa ter uma Câmara que seja uma Câmara unida, focada em ajudar a cidade, tirando de lado esses pequenos embates que não contribuem em nada para Valparaíso. E eu acredito muito que o governo fazendo um bom trabalho e a Câmara estando imbuída em fiscalizar o Executivo e também, claro, trabalhar em prol da cidade, a gente pode ter uma Câmara com um percentual de reeleição muito maior na próxima eleição. Durante a gestão do prefeito Pábio, o senhor assumiu a Secretaria de Infraestrutura. Poderia mencionar quais as principais ações enquanto secretário? Então, na Secretaria de Infraestrutura, a gente conseguiu fazer uma verdadeira revolução na cidade. Eu tive primeiro como secretário de governo, onde na época da pandemia a gente conseguiu articular para que a gente tivesse a testagem no município, para que a gente conseguisse, junto com a Secretaria de Saúde, articular a vacinação, articular junto com o comércio a reabertura do comércio. Imagine só que em Valparaíso nós tivemos o primeiro shopping do Centro-Oeste aberto na pandemia. Então isso foi matéria em âmbito nacional. Valparaíso é a 3ª menor cidade do estado em área territorial e é a 7ª maior em população, segundo o último censo. Então a cidade depende do comércio, é o comércio que faz com que a economia da cidade gire. Então a gente teve uma importância grande para que a gente fizesse com que o comércio abrisse. O prefeito Pábio, ele trabalhou muito para que isso acontecesse. Já como secretário de Infraestrutura, imagine só, a gente pegou a cidade e esse crescimento. Imagina, Valparaíso é a cidade que tem a maior densidade demográfica do estado de Goiás. São quase 3 mil habitantes por quilômetro quadrado. Isso é parecido com o que a gente encontra, por exemplo, no ABC Paulista, em São Paulo. É muita gente num espaço muito pequeno. Esse crescimento ele é importante para a cidade porque ele movimenta a economia, ele gera emprego, ele gera renda, ele faz com que a cidade consiga ser o grande motor, a locomotiva da região. Mas também, esse crescimento acelerado, ele faz com que os problemas de infraestrutura cheguem. Então, imagina que a gente pegou a cidade, o prefeito Pábio assumiu a cidade em 2017 com 17% de cobertura de drenagem, de captação da água da chuva. A cidade, ela vive, principalmente no período chuvoso, grandes alagamentos que impactam diretamente a vida do nosso morador. A gente vai conseguir entregar até o final do ano agora, através de uma ação concreta do nosso prefeito, que olhou para essas questões básicas. Antes de olhar para o asfalto, ele resolveu olhar para o que fica embaixo do asfalto e ninguém vê. A gente vai quase dobrar o que sempre teve na história da cidade cobertura de drenagem. Vai entregar agora o prefeito Pábio com 31% de cobertura de drenagem. Esse foi um avanço real e teve uma participação muito intensa da Secretaria de Infraestrutura, principalmente na nossa gestão. Nós vamos entregar até o final do ano agora, através do prefeito Pábio, 1.200.000 metros quadrados de recapeamento asfáltico. O prefeito Pábio entregou o bombeiro, construído 100% com recurso do município. Entrou, de fato, no Anhanguera, fazendo com que os moradores do Anhanguera eles conseguissem enxergar ações efetivas de infraestrutura dentro do bairro. Entregamos escolas, pegamos a cidade com 18 mil alunos em 2017 e vai entregar agora no final do ano com 31 mil alunos também. Imagine só, é bem parecido com o que a gente tem com drenagem, mas isso é uma ação específica de uma educação que quase dobrou a quantidade de alunos também
dentro da rede de ensino municipal. Então, entregou 6 creches, entregou escolas, creches que estavam abandonadas há anos, há mais de 12 anos, e hoje estão recebendo os alunos da cidade. Entregamos o CIAM, que é o único CIAM da região com mamógrafo, com ecografia. Conseguimos entregar o Centro de Diabéticos, que é o único fora de Goiânia, que atende os diabéticos e hipertensos de toda a região. Inclusive, também uma obra que estava há 14 anos parado e que agora está lá sendo um espaço para poder receber os moradores de Valparaíso e região para tratar a diabetes e a hipertensão. Conseguimos também fazer a entrega de 24 equipamentos ao ar livre. Praça, pista de caminhada, quadra coberta. Então, são equipamentos de lazer que têm feito a diferença na vida do morador. Mas eu acredito que, além de todas essas obras, e nós temos várias outras obras que a gente conseguiu entregar durante todo esse período, a principal, que eu acho que é o que o morador de Valparaíso sempre sonhou, é o viaduto da BR-040. Estamos ligando as marginais do lado de lá da BR, fazendo com que o morador saia do Cruzeiro do Sul e consiga chegar no Jardim Gá. Isso vai ser entregue aí nas próximas semanas. A gente está agora em fase de finalização da terraplanagem para imprimir e fazer o asfalto. Nós vamos também entregar agora na nossa gestão a ligação já das marginais do lado de cá, ligando Rio das Pedras ao Esplanada 5 e ligando Tapaé ao Esplanada 3, fazendo com que o morador saia daqui de Cidade Ocidental e consiga chegar no Esplanada 1, que é o primeiro bairro de Valparaíso. Mas mais do que fazer essas ações de mobilidade, o viaduto da BR-040 eu acho que é a grande obra não de Valparaíso, mas da região. E teve que ter um prefeito com um pulso firme, um prefeito que acredita na cidade, um prefeito que sabe gerir bem os recursos públicos para poder iniciar essa obra. São 33 milhões de investimentos e essa obra ela vai impactar diariamente toda a região. Porque além de unir a cidade de Valparaíso, que é dividida pela BR, ela integra toda a região da região metropolitana do Distrito Federal, fazendo com que, olha só, de 6 da manhã às 8 da manhã são 50 mil veículos que passam sentido Brasília, naquele ponto onde está sendo instalado o viaduto da BR-040. E de 6 da tarde até às 8 da noite são outros 50 mil veículos que passam retornando. No horário de pico, então, são 100 mil veículos em 4 horas que passam por aquele ponto. Então, é uma obra que ela vai trazer um grande benefício para a região e a nossa expectativa é fazer com que essa obra esteja entregue já no primeiro ano de governo, fazendo com que a gente consiga transformar, não só na questão da mobilidade, mas a gente sabe também que vai afetar diretamente o comércio local, fazendo com que o morador consiga transitar melhor dentro da cidade sem ter que sem que a BR seja um grande transtorno para ele. E assim, o que a população de Valparaíso pode esperar dos 100 primeiros dias do governo do senhor? Andando na cidade, nesse período eleitoral, a gente conseguiu identificar o que a gente já sabia que era um grande problema para Valparaíso, que é o transporte público. O morador pode ter certeza que nos 100 primeiros dias nós estaremos com transporte público, ainda que em contrato emergencial, até que a gente consiga licitar esse transporte, ele esteja funcionando para atender o morador de verdade. A ideia é que a gente, caso não consiga licitar o transporte público até dezembro agora, durante a gestão do prefeito Pablo, e implementar esse serviço no primeiro 100 dias de forma definitiva no nosso governo, a gente vai fazer um contrato emergencial nos primeiros 100 dias, nos primeiros 90 dias, para poder, nesse período do contrato emergencial, licitar um transporte que vai atender o morador com dignidade. São 15 linhas de ônibus, 32 veículos rodando simultaneamente no município, fazendo com que o morador ele não tenha o transporte público como um grande problema na cidade. O morador pode ter certeza também que nesses primeiros 100 dias de governo, nós estaremos com obras andando na cidade, obras de forma efetiva. O Mercadão Goiano são 42 milhões de investimentos. Essa obra ela já vai ter começado nos 100 primeiros dias de governo, fazendo com que a gente tenha um espaço adequado ali para poder atender a economia, atender o comércio, atender os moradores de Esplanada 5, Ipanema, Jockey Club, Vila Isabel, Santa Rita, Marajó e até aqui de Cidade Ocidental, num espaço que vai ser um espaço de referência em toda a região. Então o morador pode ter certeza. Nós vamos nos primeiros 100 dias trabalhar para que a gente consiga fazer com que a máquina administrativa continue funcionando da melhor forma possível, mas também para que ele, nesses primeiros 100 dias, consigam ver a efetividade de um governo que vai trabalhar demais para poder transformar a realidade da cidade.
O Metrópolis publicou uma matéria que o senhor teria se comprometido em realizar o concurso público. Isso. Poderia falar mais sobre isso? A ideia é que essa também seja uma ação dos primeiros 100 dias. Nós estamos aí fazendo a transição, então a gente precisa, primeiro, avaliar o estudo de impacto econômico e financeiro, para que eu também não realize um concurso que lá na frente vai acabar trazendo um ônus muito grande para as finanças do município. Então a gente quer realizar um concurso robusto, mas a gente precisa fazer isso com responsabilidade. Então, a ideia é que a gente consiga publicar o edital de contratação da banca que vai realizar o concurso nos primeiros 100 dias, fazendo com que a gente consiga publicar o edital do concurso público efetivamente no primeiro ano de governo. Então, uma expectativa muito grande que a gente consiga aí publicar esse edital já no primeiro ano, realizar esse concurso, porque a gente sabe, Valparaíso, o último concurso foi em 2014. São 10 anos. A gente precisa fazer com que a gente tenha uma máquina pública eficiente. E eu não quero fazer com que a cidade ela seja um grande cabide de emprego. Quero fazer com que a cidade ela realmente tenha pessoas preparadas para ocupar os espaços públicos. Então, o morador pode ter certeza que esse é um compromisso que nós estamos fazendo aqui. E não só de fazer o concurso público, também de revisar o plano de carreira dos servidores. Isso durante o período da nossa gestão. E o morador pode ter certeza. Se tem uma coisa que a gente vai fazer muito, trabalhar pela cidade, mas de forma responsável. Também não vou aproveitar esse momento, a eleição passou. Então aqui, nem durante a eleição, a gente fez propostas mirabolantes para a cidade para poder ganhar. E não vai ser agora que a gente também vai mentir, vai enganar o morador. O morador pode ter certeza. Esses compromissos eles vão sair do papel, mas de forma responsável, sustentável, sem também fazer com que o município ele acabe tendo prejuízo lá na frente. Imagina só, realizar um concurso público e depois não conseguir pagar a folha. Isso não vai acontecer. A gente vai fazer um concurso, nós vamos convocar os servidores para a Guarda Civil Municipal, para a educação, para a saúde, para o serviço administrativo, e nós vamos fazer com que a folha esteja garantida e, mais do que isso, fazer também com que a gente tenha um plano de carreira que atenda com dignidade o nosso servidor público. Prefeito, qual foi a importância, né, do atual prefeito Pabio Mossoró na sua campanha e qual vai ser a função dele nos próximos 4 anos? Então, o prefeito Pabio ele foi fundamental. O prefeito Pabio ele é o meu grande líder político. Eu aprendi que a política ela funciona como uma pirâmide e que hoje no topo dessa pirâmide política do grupo que eu faço parte está o prefeito Pabio. Eu tenho que destacar aqui a importância dele, até porque foi o prefeito que realizou as grandes obras na cidade, foi o prefeito que transformou de verdade a vida e a estrutura administrativa da nossa cidade, a vida do morador. Então ele vai ter uma importância fundamental, principalmente aconselhando no que a gente deve ou não fazer, no que a gente pode ir, no que não pode ir. E nada melhor do que você ter uma pessoa com experiência para poder estar do lado e estar ali ajudando a direcionar a cidade. Até porque, nesses 8 anos de mandato do prefeito Pabio, ele mesmo reconhece que houveram muitos acertos, que houveram erros, isso é natural, é ser humano. Eu também sou ser humano, vou trabalhar demais para acertar 100%, mas ninguém é 100%, nem Jesus Cristo foi 100%. Então, a gente acaba errando em alguns pontos. Mas a parte boa é que eu tenho um líder que trabalhou muito pela cidade, que sabe onde estão os erros e vai estar ali orientando para que a gente não cometa os erros. E olha, o principal disso tudo é que o prefeito Pabio ele é um líder político desprovido de vaidade. Então, ele não tem colocado a faca no pescoço, ele não tem apertado para que a gente faça composições políticas, até porque a gente conseguiu vencer a eleição sem ter que fatiar a prefeitura, sem ter que fazer compromissos políticos mirabolantes. A gente vai conseguir fazer uma gestão que realmente consiga atender o morador. E eu tenho convicção que o prefeito Pabio vai estar ali do lado. E eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre os meus ombros. Responsabilidade de poder agora suceder um prefeito que iniciou grandes obras, que concluiu obras importantes para a cidade e que daqui 2 anos a gente precisa estar de fato envolvido no projeto político para que o prefeito Pabio ele esteja bem posicionado politicamente
porque o compromisso do prefeito Pablo com a nossa cidade, ele é um compromisso indelegável, é um compromisso firme, é um compromisso forjado na história dele e que eu tenho certeza que ele vai estar junto conosco para ajudar a fazer uma gestão que consiga ser, e o desafio é imenso, mas consiga ser melhor do que a gestão dele. Por falar em gestão, o senhor poderia já adiantar se haverá muitas mudanças ou, enfim, se terá essas mudanças realmente ou não? Então, nós estamos aí agora há um mês, né, do dia da eleição, do dia que definiu a nossa eleição para poder administrar Valparaíso pelos próximos 4 anos. Eu tirei esses primeiros dias, primeiro, para poder agradecer a comunidade, andar, conversar, reunir com as lideranças políticas, principalmente com os vereadores eleitos. E agora a gente começa o período de transição. Então, eu não parei para pensar ainda em composição, até porque eu quero fazer isso de forma muito responsável. Eu sei que tem um grupo político por trás que garantiu com que a gente pudesse hoje ter sido eleito o prefeito mais bem votado da história da cidade. Então, quero fazer isso com muita tranquilidade. E nós ainda não definimos a composição de governo. A ideia é que a gente consiga fazer isso aí nas próximas semanas, para chegar no dia 1º de janeiro e já ter essa definição para poder anunciar para a comunidade. Então, eu quero fazer essa transição da melhor forma possível, conhecer bem, mais ainda do que já conheço. E olha que eu posso dizer que são poucas pessoas na cidade que têm um conhecimento tão grande da máquina, até porque eu estudei de fato o que é o município de Valparaíso, as nuances que a cidade tem. Mas a gente quer pegar os contratos, a situação financeira, a gente quer pegar a situação dos servidores, a gente quer analisar bem essa composição de cargos, salários no município, para que a gente possa iniciar uma gestão de forma técnica, mas que a gente consiga também atender a parte política, e no momento certo a gente vai tratar sobre composição e vai anunciar aí para a comunidade. Prefeito, uma das principais funções de um vereador, inclusive o senhor já foi um vereador, é acerca de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Porém, a Câmara hoje, com 3 vereadores, a maioria é da base do governo. E existe uma preocupação de que essa ampla maioria pode impedir ou dificultar, né, o vereador de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Concorda com isso, não? Não, de forma alguma. Eu tenho certeza que nós, quando eu digo nós, a comunidade de Valparaíso, foi para a urna para eleger uma Câmara, uma composição séria, responsável. Inclusive, nós conseguimos, dentro do nosso grupo político, eleger 11 dos 13 vereadores. Todavia, os outros 2 vereadores que foram eleitos na oposição, eu tenho convicção que estarão lá também à disposição para que a gente consiga fazer um bom governo. Então, não existe essa história de que o vereador da base, o vereador da oposição, ele está ali como o quintal da prefeitura. Eu, inclusive, conversando com os vereadores eleitos, a ideia é que eles estejam ali para poder auxiliar a gestão para que se torne uma gestão boa, até porque o vereador é o agente público que está na ponta, está conversando com o morador. Então, o que eu quero é que a gente tenha uma relação democrática, fazendo com que o Poder Executivo e o Poder Legislativo eles estejam imbuídos em fazer o melhor para a cidade. E eu tenho certeza que os 13 vereadores que estão lá, eles serão parceiros nesse sentido, de ajudar a cidade a avançar e fazer com que Valparaíso se torne cada vez mais uma cidade melhor para se viver. Bom, vamos um pouquinho agora de polêmica. O senhor e a atual deputada federal Leda já foram aliados, né? Só que, com a andada da situação, acabaram rompendo. Como aconteceu esse rompimento? E eu pergunto ainda, existe alguma possibilidade de reaproximação do senhor enquanto prefeito e ela enquanto deputada federal? Eu sempre tive uma boa relação com a deputada Leda. Que houve um rompimento, a gente acabou caminhando por lados opostos, até porque em 2020, principalmente, a gente entendia que era importante o projeto de reeleição do prefeito Pablo, era importante que ela estivesse como deputada estadual e ela acabou disputando a prefeitura. Nós acabamos, dentro do grupo do prefeito Pablo, conseguindo a reeleição. Ela acabou se tornando deputada federal
E eu acredito que a missão da deputada Leda agora é trabalhar para que a gente possa ter uma cidade melhor. Eu acho que a eleição acabou, a gente tem que discutir são os problemas de Valparaíso e como enfrentá-los. E olha, ela conhece tão bem quanto eu, quanto o prefeito Pablo, e até quanto aos moradores de Valparaíso, quais são esses problemas? A drenagem da marginal da BR-040, a policlínica, que é um desafio que a gente vai trabalhar muito, junto com o governador Caiado, para poder implementar. A UPA, no bairro Ipiranga, que vai atender todo o lado de cada cidade, independente do viaduto. A gente sabe que é importante ter uma unidade de saúde 24 horas para poder, próximo da casa dos moradores, para poder atendê-los. A gente tem que avançar mais no ensino estadual, fazendo com que a gente tenha mais escolas, avançar mais em equipamentos de lazer na cidade, melhorar cada vez mais a segurança pública. Então, assim, são os desejos do morador e que ela conhece bem. Então, acho que não sou eu, enquanto agente público de Valparaíso. Ela, enquanto deputada federal, que temos que estar atentos ao que o morador deseja. E nós estamos aguardando, assim como foi com a deputada Zeli. E eu digo que a deputada Zeli, que é a nossa deputada estadual, o slogan dela é Mulher de Palavra. Mandou 9 milhões para Valparaíso no primeiro ano das emendas dela. Tem o compromisso agora, no segundo ano de emenda, de mandar um valor ainda maior para a cidade. Então, esse é um compromisso que eu espero que a deputada Leda possa ter com a cidade, assim como a Zeli tem tido. Então, a deputada, ela prometeu, não foi para mim, foi para o morador da cidade, que encaminharia 80 milhões em emendas. O morador está ansioso para poder receber esse recurso. Ela pode ter certeza, encaminhando recurso para a cidade, nós vamos reconhecer o papel dela, vamos reconhecer que ela tem esse compromisso com a cidade de Valparaíso e vamos fazer com que esse recurso seja bem aplicado. A gente vê aí, por exemplo, o deputado Célio Silveira, que encaminhou quase 50 milhões em emendas para Valparaíso, recapeamento, drenagem, CIAN, reforma da UPA, construção da maternidade. E eu acredito que a cidade hoje de Valparaíso, ela chegou num tamanho que ela tem esse espaço para que tanto o deputado Célio continue ajudando a cidade. E eu tenho um compromisso com o deputado Célio, porque é o deputado que fez com que a cidade pudesse avançar muito nos últimos anos. Tenho um compromisso com a deputada Zeli, porque tem encaminhado as emendas. Mas mais do que o meu compromisso político, é o compromisso da cidade de Valparaíso, com a deputada Leda, com o Célio, com a deputada Zeli, para que essas emendas cheguem. E essas emendas chegando, a deputada olhando para Valparaíso, eu tenho certeza que o retorno político ele vai vir. Só que o retorno político ele tem que ser secundário. A gente não pode colocar o retorno político na frente do retorno administrativo, do retorno funcional, do retorno que a comunidade espera dos seus representantes. Então, nós estamos ansiosos aí para poder receber a deputada Leda, e mais do que receber a deputada Leda, receber os recursos oriundos do mandato que a cidade de Valparaíso concedeu a ela. E qual a importância de ter um apoio de um governador tão bem avaliado como Ronaldo Caiado? O governador Caiado, ele foi o único governador que conseguiu olhar para a nossa região. E eu disse muito durante o período eleitoral e a gente vai trabalhar muito para poder manter o legado não só das obras. O Valparaíso se tornou um canteiro de obras nos últimos anos. Mas mais do que se tornar um canteiro de obras, o Valparaíso, ele, imagine só, afastou de uma vez por todas aquele apelido de terra do nem Goiás e nem DF. A gente conseguiu iniciar um grande legado e a nossa maior missão é fazer com que esse legado ele seja perpetuado. Um legado de que Valparaíso não tem mais a história do nem Goiás e nem DF. Valparaíso é Goiás, uma cidade bem administrada, de um morador que tem raiz com o lugar onde vive, de um morador que tem aprendido a amar a cidade. E Valparaíso deixa de ser a terra do NEM quando o morador sai de casa, por exemplo, às 4, 5 da manhã, e ele não tem medo de ser assaltado. O morador, ele anda na rua de forma segura, que a rua está bem iluminada, que tem um policiamento. Isso acontece quando ele chega no posto de saúde e tem um médico, tem um remédio, que ele não precisa do jeitinho para colocar o filho na escola, na creche, que ele consegue ter um equipamento de lazer perto da sua casa, que ele anda na rua e não tem mais o buraco. E esse é o legado que a gente quer deixar, um legado de amor pela cidade, fazendo com que o morador de Valparaíso tenha muito orgulho. E isso passa diretamente pelas mãos do governador Caiado. Imagine só, 2012, quem entrava na cidade de Valparaíso tinha um outdoor enorme. Bem-vindo à cidade mais perigosa do mundo. Cidade mais perigosa do mundo. Valparaíso hoje
é a 7ª cidade mais segura do estado de Goiás, é a 15ª mais segura do Centro-Oeste, é a 5ª cidade que mais abriu CNPJs no estado de Goiás e a 3ª que mais gerou empregos diretos. Imagine só. Então, Valparaíso se tornou uma grande referência, a 3ª melhor cidade para se viver no estado de Goiás. A gente precisa manter esse legado, porque a cidade ela só avança quando o morador também quer ser um agente de mudança. Mas o morador só quer ser um agente de mudança quando ele vê um serviço público que realmente funciona. Então, a gente quer fazer com que o serviço público funcione de maneira eficiente, de maneira transparente, para que o morador ele crie raízes e seja apaixonado pela nossa cidade. Bom, para finalizar, agradeço a entrevista, a oportunidade de receber aqui no Jornal Grito e deixo espaço para você deixar uma mensagem aí para a população de Valparaíso. Olha, eu quero agradecer a todos vocês do Jornal Grito, uma satisfação enorme estar aqui hoje e quero falar para o nosso morador que está acompanhando de casa esse momento especial. Olha, vocês podem ter certeza, nós vamos ter uma gestão voltada para o nosso morador. Nós vamos trabalhar muito para fazer com que Valparaíso avance cada vez mais. E vocês vão poder ver de perto que isso vai acontecer na cidade como um todo, mas acima de acontecer na cidade como um todo, vai acontecer aí na sua porta. Você pode ter certeza, Valparaíso vai se tornar uma referência e nós vamos ter, ao contrário do que a gente tinha em 2012, a cidade mais perigosa do mundo, nós vamos ter no coração de cada morador da nossa cidade que Valparaíso é a melhor cidade para se viver do estado de Goiás. E isso vai passar por uma gestão eficiente, mas passa também por você, morador, que acredita em Valparaíso. Então, obrigado a todos vocês que me concederam essa vitória expressiva e vocês podem ter certeza que cada um dos votos que nós tivemos na última eleição, ele vai ser honrado com muito trabalho, muita dedicação, mas acima de trabalho e dedicação, com muitas obras e muito respeito a você, morador.